Salve família, fazendo aqui a videoleitura do livro Raça Primeiro, esse livro aqui, dentro do nosso projeto de oferecer aí esses livros lidos, né, a oportunidade de ler para quem tem a dificuldade de ler, seja por tempo, seja por problema no processo de formação educacional ou qualquer outro tipo de problema, o Quilombo Couto vai estar lendo para vocês. O livro é o Raça Primeiro, a gente também vai ler o livro Mensagem para o Povo, além do livro Filosofia e Opiniões, de Marcus Garvey. Dentro aí de um programa que durante o mês de agosto, de ponta a ponta, do dia 1º até o dia 31 de agosto, assim como era a convenção da Unia, a gente vai procurar estar proporcionando atividades presenciais e online. Beleza? Eu vou começar aqui esse capítulo para vocês, né? Na verdade, eu vou começar aqui o prefácio, a introdução desse livro. Aí a gente vai apresentar todos os capítulos, todos os livros para a galera. Tranquilão? O ápice dessa programação, na verdade, preciso dizer, que vai acontecer entre os dias 16, 17 e 18 de agosto, em comemoração dos 7 anos do Quilombo Couto e 137 anos de Marcus Garvey. Prefácio. Este livro se baseia na simples premissa de que ninguém poderia organizar e construir o maior movimento afro-americano em massa na história diante dos incessantes ataques por parte de comunistas da esquerda, pretos reacionários de todos os lados e um dos mais poderosos governos do mundo e ainda assim ser um tolo ou um palhaço ou mesmo um absoluto visionário do impraticável. Distorções não são novidade para a história afro-americana, mas seria difícil encontrar uma figura preta que tenha sofrido mais nas mãos de historiadores e críticos. Este estudo pretende tratar Marcus Garvey e a Associação Universal para o Progresso do Negro, a UNIA, com a seriedade e o respeito que merecem. Após uma breve introdução biográfica, o estudo examina as maiores características do panorama ideológico de Garvey e como se manifestava na teoria e na prática. A última e maior porção desse livro contém uma batalhas que a UNIA estava simultaneamente envolvida, no fronte dos mais variados setores. Independente das rixas pessoais geradas por essas lutas, estes eram essencialmente confrontos ideológicos, devido ao fato de que o nacionalismo revolucionário de Garvey era concebido como uma ameaça por uma vasta gama de oponentes, que pouca coisa tinham em comum, fora o fato de quererem derrubar Garvey e extinguir seu movimento. Contra todas essas forças, Garvey prevaleceu. Foi tão somente devido à sua deportação dos Estados Unidos que sua força organizacional dentre as massas da América do Norte e em muitos graus ao redor do mundo começa a se perder lentamente. Mesmo assim, seu legado ideológico continua a ser uma grande força nas comunidades pretas. Um grande número de pessoas me ajudou de várias formas, grandes e pequenas, durante os anos que este livro ia tomando forma. Agradeço a todos. Em particular, gostaria de mencionar 4 professores que providenciaram um grande encorajamento durante minha trajetória enquanto aluno na Michigan State University, quando as fundações destes livros foram lançadas. São eles professores James Henry Hooker, Joseph Macmillan, Harold Marcus e Ruth Hamilton. Gostaria de incluir uma palavra especial de agradecimento pela inspiração fornecida por algumas pessoas com quem conversei que eram membros ativos da UNIA no tempo de Garvey. São eles, Sra. M. Jacques Garvey, de Kingston, Jamaica, Sr. Charles Ampty, outrora de Trindade, mas por mais de 50 anos de Detroit, Michigan, fundador da UNIA em Detroit e auditor ocasional para Garvey, Senhor Ralph Casimir de Rousseau, Dominica, líder dos anos pós-Primeira Guerra Mundial na UNIA de Dominica e um dos mais influentes garveístas das Índias Ocidentais, Mãe Rainha Moore, que viu Garvey em Nova Orleans em 1922, Coronel Von Ginsen de Nova York e alguns membros da UNIA de Nova York da vanguarda local, em Detroit, com quem conversei. Agradeço também ao Sr. Herbert Whiteman, amigo de Kwame Nkrumah, o Schomburg Center for Research in Black Culture, a New York Public Library, as fundações Astor, Lennox e Tilden, por materiais usados no apêndice, e a Associação for Study of Afro-American Life and History, pelos materiais contidos no capítulo 9, que originalmente apareceram no artigo do Negro History Bulletin. Para o idiota dos idiotas do Harlem, que arrombou meu carro, rasgou minhas primeiras anotações de 6 meses e me forçou a recomeçar minha pesquisa, eu digo, por que você não pegou o pneu reserva ao invés das anotações, mano? Junho de 1975, Tony Martin. Introdução.
Marcus Garvey, 1887-1940. O que me importa a morte pela causa da redenção de África? Eu poderia morrer em qualquer lugar pela causa da liberdade. Um homem de verdade morre apenas uma vez, enquanto um covarde morre 1000 vezes antes da sua verdadeira morte. Então, queremos que você perceba que a vida não vale seu sal, exceto se puder vivê-la por algum propósito. E o mais nobre propósito para se viver é a emancipação de uma raça e a emancipação da posteridade. Marcus Garvey. A história registra que escravos, em virtude de suas experiências e o conhecimento adquirido nos cativeiros em terras estranhas, têm eventualmente tornado-se mestres de si mesmo e com o tempo têm escravizado outros povos. Vamos, portanto, usar a adversidade como os outros têm feito, levar vantagem de cada oportunidade, onde não há uma, façamos, e deixa a história registrar isso, de que, enquanto trabalhamos laboriosa e corajosamente, trabalhamos para viver gloriosamente. Marcus Garvey. Marcus Mosiah Garvey nasceu em Santan Bay, Jamaica, no dia 17 de agosto de 1887. Sua infância foi profundamente enraizada no ambiente camponês que o cercava. Certa vez descrevera sobre um tio, para quem às vezes trabalhava, como meieiro rural. Seus próprios pais eram do ramo da agricultura camponesa em pequena escala. No entanto, Garvey não teve uma típica experiência camponesa. Seu pai, descendente dos quilombolas marrons, ex-escravizados africanos jamaicanos que desafiaram com sucesso o regime escravista, também foi um comerciante habilidoso, além de pedreiro. O histórico de Garvey o distingue ainda mais do típico camponês, pois seu pai possuía uma biblioteca, cujos volumes deram a Garvey um gosto precoce pela leitura. Sua infância caracterizou-se por uma boa educação primária preenchida por professores particulares e escola dominical. Sua capacidade de liderança parece ter se manifestado desde o princípio, devido ao seu porte físico dar-lhe uma posição de destaque entre seus colegas. Aos 14 anos, época em que já havia se tornado aprendiz numa gráfica local, Garvey deixou a escola. 2 anos depois, mudou-se para Kingston, capital da Jamaica, onde conseguiu trabalho. Por volta dos 18 anos, havia alcançado o que mais tarde descreveu como uma excelente posição como gerente de uma grande gráfica, tornando Garvey o impressor mais jovem em Kingston, numa época em que muitos trabalhadores eram importados da Grã-Bretanha e do Canadá. Participara de uma greve durante a qual ele consentiu em liderar os trabalhadores apesar das garantias de favores pela administração, o que custou a ele seu emprego. Ele então conseguiu uma vaga nas gráficas do governo. Em Kingston, Garvey penetrou rapidamente no mundo intelectual e na vida política da cidade. Em 1909, seu envolvimento político o trouxe ao National Club, organizado por um advogado e membro do Conselho Legislativo, Sandy Cox. Garvey foi eleito um dos secretários adjuntos deste clube, que buscava combater o privilégio e os males do colonialismo na ilha. Em 1910, Garvey embarcou na primeira de suas muitas andanças por terras estrangeiras. Foi para Costa Rica, onde trabalhou por um tempo como cronometrista em uma plantação de banana da United Fruit Company e como operário no cais de Porto Limão. Editou um jornal, La Nation, e assediou o diplomata britânico sobre suas negligências perante muitos trabalhadores das Índias Ocidentais. Foi preso por incitar trabalhadores a lutarem por melhores condições e acabou sendo expulso do país, ou foragido para escapar das autoridades. Ele continuou por mais ou menos um ano a vagar pela América Latina, indo para lugares como Panamá e Equador, para onde trabalhadores das Índias Ocidentais tinham migrado em grande escala à procura de trabalho. Ele observou a degradação universal da raça preta, trabalhou de forma intermitente para financiar suas viagens, iniciou outro pequeno jornal em Colo, Panamá, e promoveu agitações entre os trabalhadores negros. Um trabalhador negro de Colo, na época, lembra ter conhecido Garvey por volta de 1912, quando se dirigiu à população predominantemente negra no Colon Federal Labor Union. Existe a possibilidade de Garvey ter parado brevemente, talvez em trânsito por algum porto marítimo, em algum lugar dos Estados Unidos durante esse período. Da América Central, Garvey retornou rapidamente à Jamaica, e pelo outono de 1912, sem se intimidar pela falta de dinheiro, ele estava na Inglaterra, onde sua única irmã sobrevivente, indiana, trabalhava como governanta. Na Inglaterra, ele se entregou à paixão de falar em público, no Hyde Park's Corner Speak. Ele era um visitante regular na House of Commons e trabalhou para o Africa Times and Orient Review, o então principal jornal pan-africano. Encontrou tempo para visitar a Escócia, a Irlanda, a França, Itália, a Espanha, a Áustria, a Hungria e a Alemanha.
Garvey disse mais tarde que participou de algumas aulas de direito no Birkbeck College da Universidade de Londres. Em junho de 1913, Garvey estava, não surpreendentemente, quase indigente e então solicitou ajuda do governo. No entanto, possivelmente devido ao seu trabalho na Africa Times and Orient Review, seu artigo para a revista só foi publicado na edição de outubro, ele conseguiu sobreviver por quase mais um ano. Em maio de 1914, enquanto estava provavelmente sem emprego, a Sociedade de Proteção Anti-Escravidão e Aborígenes intervira em seu favor, despachando-o para o escritório colonial com uma oferta de contribuição da sociedade se o escritório colonial colocasse parte do dinheiro para repatriá-lo à Jamaica. No início de junho, a sociedade informou ao escritório colonial que Garvey estava se esforçando para levantar um fundo para cobrir o dinheiro da passagem e se ofereceu para igualar qualquer quantia que o escritório colonial oferecesse. No entanto, Garvey conseguiu fazê-lo sem a ajuda dessas duas agências. Ele conseguiu levantar sua passagem para casa e deixou a Inglaterra em 17 de junho de 1914. A primeira estadia de Garvey na Inglaterra foi de grande importância para sua carreira. O funcionamento da democracia britânica deixou uma impressão duradoura nele e, assim como gerações posteriores de visitantes do mundo colonizado à metrópole, ele notou o contraste com a autocracia que os mesmos colonizadores mantinham em suas dependências tropicais. Ele estava muitas vezes a clamar, nos anos seguintes, por uma extensão da justiça britânica às colônias. A Inglaterra lhe dera também uma oportunidade de aprimorar seu já amplo conhecimento sobre o sofrimento mundial dos negros. Nas páginas do African Times e Orient Review, apareciam regularmente artigos por e sobre figuras negras importantes, como Booker T. Washington, Edward Wilmot Blyden, John Edward Bruce, W.A.B. Du Bois e William Ferris, por exemplo. Alguns desses seriam seus sócios nos Estados Unidos. Garvey também entrou em contato com marinheiros e estudantes negros, cujo sofrimento ele observou, e com muitas das pessoas de cor que visitaram os escritórios do jornal. E o fato do jornal combinar uma perspectiva pan-africana com ampla cobertura sobre as lutas nacionalistas no Oriente Médio e Extremo Oriente, e de fato todas as lutas anticoloniais, contribuíram muito para o crescimento de Garvey e influenciaram suas futuras perspectivas. Garvey volta à Jamaica em 15 de julho de 1914 com a cabeça fervendo de ideias sobre como ganhar a vida e fundar um movimento racial. Para se assegurar da primeira questão, ganhar a vida, ele tentou vender cartões de felicitações e condolências, bem como lápides monumentais. Para a segunda questão, ele formou, 5 dias depois de sua chegada, a Universal Negro Improvement and Conservation Association e Liga das Comunidades Africanas. O título deu testemunho de sua visão ampla provocada por suas viagens e o medo que ele nunca abandonou de que raças fracas estavam condenadas à escravidão e à possível extinção. A este respeito, escreveu: nos últimos 10 anos, dediquei meu tempo ao estudo das condições do negro, aqui, ali e em todos os lugares, e eu vim a perceber que ele ainda é objeto de degradação e pena ao redor do mundo, no sentido de que ele não tem status social, nacional ou comercialmente, com o mínimo de exceção nos Estados Unidos da América. Garvey tornou-se presidente e comissário itinerante da nova organização, entre cujos objetivos declarado estava a promoção de uma confraria universal entre as raças, o estabelecimento de uma nação central para negros e a criação de instituições de ensino e o compromisso de trabalhar por melhores condições entre os negros em todos os lugares. Amy Ashwood, que ele conheceu na reunião semanal do East Queen St. Baptist Literary and Debate Society, se tornara sua secretária. A associação fora formada, relata ela, em sua segunda edição. Alguns dias depois, uma reunião inaugural ocorreu no Collegiate Hall, Kingston, presidida pelo prefeito de Kingston. O recrutamento foi lento, embora Garvey trabalhasse incansavelmente e tenha conseguido estabelecer-se na mente de muitos como um agitador e um incômodo. Muitos negros respeitáveis, que ainda não tinham aprendido a amar sua negritude, se opuseram ao seu movimento. Como Garvey escrevera mais tarde, eu tive que decidir se deveria agradar meus amigos e ser um dos negros brancos da Jamaica e ser razoavelmente próspero por isso, ou sair abertamente defendendo e ajudando a melhorar e proteger a integridade dos milhões de negros e acabar sofrendo por isso. Após cerca de um ano, a organização só podia ostentar cerca de 100 membros. Até este momento, suas atividades foram em grande parte confinadas a Kingston. Em novembro de 1915, no entanto, sua primeira reunião pública fora de Kingston foi realizada, na sua cidade natal, St. Anne's Bay. O Jamaica Times relatou:
Com grande satisfação, as pessoas da cidade compareceram para escutar o seu conterrâneo. Garvey tinha planejado empreender uma turnê de palestra para a arrecadação de fundo nos Estados Unidos, começando neste mesmo mês, tendo recebido uma garantia de apoio de Booker T. Washington, mas a morte deste fizera com que Garvey adiasse sua viagem até 1916. Garvey chegou a Nova York em 23 de março de 1916 para uma turnê de palestras que ele achava que duraria apenas 5 meses, cuja audiência ficaria restrita principalmente aos negros do Sul. Ele providenciou que seu correio fosse entregue para o endereço na Jamaica durante a sua ausência e fez saber, onde quer que ele fosse na América, que ele estaria angariando fundos para um instituto industrial a ser estabelecido na Jamaica. O advento de Garvey aos Estados Unidos não o posicionou tanto num lugar de uma pessoa estranha às condições de lá, como muitos podem ser levados a crer, pois uma coisa que obviamente estava incluída em sua ampla leitura de questões raciais era a questão racial na América do Norte. Mais do que isso, no entanto, a visita de Garvey aos Estados Unidos aconteceu no meio de uma migração em massa de pessoas das Índias Ocidentais para aquele país. O vai e vem de pessoas e ideias devido a essa migração significava que a adaptação aos Estados Unidos certamente não era um grande problema para os recém-chegados. Em março de 1916, o senso de missão de Garvey e sua convicção de que fora chamado para emancipar sua raça havia atingido um grau assustador. Pouco antes de deixar a Jamaica, ele havia escrito uma carta para Robert Russell Moulton, sucessor de Booker T. Washington, que agora falo com você como um homem que recebera uma missão de Deus Supremo. Embora ainda pensasse que Jamaica seria seu principal campo de esforços, ele, no entanto, já havia traçado o curso que estava a seguir nos anos seguintes. Na mesma carta escreveu: tenho muitos grandes projetos em mente para o avanço do meu povo que eu não posso expor no momento ao público. De tal forma, minha esperança de sucesso imediato seria derrotada, pois meus inimigos são tantos e eles estão sempre ansiosos para me deturpar. Em primeiro lugar, tenho que criar uma imprensa própria e realizar algum trabalho para demonstrar minhas verdadeiras intenções. Nos Estados Unidos, Garvey encontrou um alojamento no Harlem, onde residia uma família jamaicana. Contraiu pneumonia, conseguiu trabalho como impressor e economizou o suficiente para começar sua turnê para levantar fundos entre os estados. Neste momento, deu seu endereço como sendo 53 West 140 Street, no Harlem. Em julho, estava dando palestras em Boston até novembro. Demonstrava novamente a incrível articulação que o caracterizou suas visitas à Europa e à América Central. Ele havia visitado, entre outros lugares, Nova York, Boston, Filadélfia, Pittsburgh, Baltimore, Washington, D.C. e Chicago, além de conhecer um bom número de personalidades nacionais e líderes afro-americanos locais. Entre eles estavam John Edward Bruce, a quem ele chamava de um verdadeiro negro, um homem para quem ele tinha a mais forte consideração, um Dr. R.R. Wright Jr., Dr. Parks, vice-presidente da Igreja Batista Union, Dr. Trilly da Igreja Metodista Episcopal de Filadélfia, Reverendo J.C. Anderson, a quem ele descreveu apenas como sendo de Queen Chapel, Senhora Ida Wells Barnett, famosa pelos pronunciamentos anti-linchamentos, editora da revista Fenton Johnson, e William H. Ferris. Bruce tinha sido um agente e um colaborador regular do African Times and Orient Review. Ferris tinha certa vez escrito um artigo para a mesma revista em que elogiou a atitude de Garvey no artigo de outubro de 1913, publicado alguns meses antes do seu. Ferris editaria mais tarde o semanal Negro World de Garvey, entre os anos de 1920 a 1923, e passaria a ocupar uma variedade de cargos superiores dentro da UNIA. Bruce, depois de um período inicial de ceticismo, tornou-se um colaborador regular e membro do conselho editorial do Negro World e do Garvey Daily Negro Times. Até sua morte, em 1924, ele permaneceu o mais firme dos apoiadores de Garvey entre a intelectualidade afro-americana. A turnê Furacão de Garvey o levou por 38 estados e durou cerca de um ano. Ao final, regressou para a cidade de Nova York, onde estabeleceu uma base temporária. Harlem, recentemente convertida à seção negra de Nova York, já era a potencial capital do mundo negro. Sua população, composta na grande maioria de integrantes sulistas ou nascidos nas Índias Ocidentais, possuía uma rara vitalidade, contendo uma alta proporção de radicais de todos os tipos e um grande número de artistas negros de destaque. Grupos radicais de todos os tipos enchiam a avenida principal, a Lenox Avenue, o local favorito dos oradores populares e seus palanques.
O Harlem, no entanto, era apenas um microcosmo do mundo negro no período da Primeira Guerra. A subjugação da África pelo imperialismo europeu era, ainda, uma memória recente. Em resposta a isso, um número infinito de nacionalistas e panafricanistas surgiram na África, Europa, América do Norte, Índias Ocidentais, América Central e do Sul, em todos os lugares que os negros viviam e todos olhando para a restauração da independência. Além da questão africana, as comunidades negras em todos os lugares tinham seus próprios problemas. O negro estava em quase todos os lugares numa posição de subjugação. Garvey, em seu envolvimento na greve dos impressores, em sua participação na Jamaica National Club, em sua agitação entre os trabalhadores negros da América Central, em suas viagens pela Europa e em sua formação da UNIA, a palavra conservação havia sido abandonada do título eventualmente, há muito incorporava o espírito de protesto negro que caracterizava o momento. Era inegável, portanto, que ele seria seduzido pelo Harlem, a comunidade negra mais politizada do mundo. Garvey mudou-se para o centro das atenções do Harlem com toda a facilidade e autoconfiança de um homem com uma missão. Ele foi às ruas juntando-se aos palestrantes de palanque e escada e formou alianças políticas com alguns dos mais radicais proeminentes do Harlem. Alguém que conhecia Garvey neste momento lembrou que ele poderia jogar sua voz em 3 cantos sem pestanejar. Em 12 de junho de 1917, um intelectual do Harlem, Hubert Harrison, convidou Garvey para discursar em uma assembleia na presença de aproximadamente 2.000 pessoas, realizada no Bethel Ame Church, com o propósito de organizar a Harrison's Liberty League. O próprio Garvey, antes de sua turnê estadual, havia realizado uma reunião que não fora tão bem sucedida, visto que ele caiu do palco. A reunião da Liberty League, porém, foi um ganho inesperado, pois ele foi um tremendo sucesso. Pouco antes, ou talvez logo depois da assembleia com Harrison, Garvey começou a realizar suas próprias reuniões semanais todos os domingos às 3 horas no Harlem Lafayette Hall, na 131 Street e na Lenox Avenue. As reuniões estavam programadas para continuar até outubro de 1917 e Garvey ainda estava sendo anunciado como chefe da UNIA e ACL da Jamaica. Em um destes domingos de reuniões, no dia 8 de julho, menos de um mês após a reunião do Liberty League, o discurso de Garvey recebera denúncia de conspiração pelos motins de East St. Louis. É possível que a primeira filial da UNIA em Nova York já existia por esta época, pois o endereço da associação era dado como 235 West 131 Street. O tema desta palestra mostra que Garvey tinha mais uma vez a propensão, como na Costa Rica e Panamá, de se envolver rapidamente nas questões puramente locais de onde quer que ele estivesse. A primeira filial da UNIA de Garvey em Nova York, bem como sua segunda tentativa no início de 1918, fora concebida como auxiliar do quartel-general na Jamaica. O próprio Garvey, como presidente da divisão da Jamaica, não ocupava cargo lá. Ambos os esforços para estabelecer filiais da UNIA foram interrompidos por tentativas de socialistas e republicanos de transformá-las em clubes políticos. Numa terceira tentativa baseada num plano de núcleo para 13 membros, Garvey consentiu em se tornar presidente da filial em Nova York, concretizando assim uma decisão que, com toda a probabilidade, já havia contemplado, ou seja, se assentar nos Estados Unidos mesmo. Com esta jogada, a cidade de Nova York toma a frente de Kingston, Jamaica, como sede da UNIA. Uma celeuma desenvolveu-se nessa nova tentativa também, mas Garvey resistiu à tempestade. O local de encontro da associação, no entanto, mudou-se do Lafayette Hall para o Palace Cassino, onde permaneceu durante a maior parte de 1918. Uma vez que Garvey decide permanecer nos Estados Unidos, ele seguiu adiante com um vigor renovado. A UNIA foi oficializada sob as leis de Nova York em 2 de julho de 1918. Em 31 de julho, a Liga das Comunidades Africanas foi constituída como uma corporação comercial. 1 ou 2 meses depois surge o Negro World, destinado a se tornar o mais difundido dos jornais raciais e a ruína dos colonialistas europeus. Garvey fora inicialmente seu editor. As primeiras edições foram distribuídas gratuitamente ao serem disponibilizadas por debaixo das portas das pessoas em suas primeiras horas. Durante o ano, Garvey embarcou em sua primeira turnê de arrecadação de fundos fora de Nova York depois de mudar a sede da UNIA. Sua primeira parada foi Detroit, onde foi atingido na cabeça por uma pedra atirada por um desordeiro. No seu retorno a Nova York, sua secretária, Amy Ashwood, que o acompanhava, foi convocada ao escritório do promotor público por um total de 17 vezes, conforme ela mesma falou mais tarde.
As autoridades, ao que parece, suspeitaram que Garvey angariava fundos para uma empresa Back to Africa inexistente. Em 11 de novembro de 1918, o New York Times noticiou uma reunião de 5.000 pessoas presidida por Garvey no Palace Cassino. A reunião celebrava o fim da Primeira Guerra Mundial, convocando o poder aliado para entregar as colônias alemãs na África ao domínio negro. Diversas pessoas, entre elas socialistas A. Philip Randolph e Ida Wells Barnett, foram nomeadas na reunião para fazer lobby em nome da UNIA na próxima Conferência de Paz em Paris. A UNIA acabou por despachar um haitiano como alto comissário para fazer lobby durante a conferência, já que a maioria dos afro-americanos estavam sendo negados passaporte para a França pelo governo dos Estados Unidos. Logo após a reunião de novembro, a senhora Wells Barnett dirigiu-se a uma assembleia da UNIA em Nova York. Nesta ocasião, no entanto, ela irritou Garvey ao desaconselhar a ideia de um retorno à África e o lançamento do que posteriormente se tornaria a Black Star Line Steamship Corporation. Como a maioria das pessoas que viram Garvey em ação, ela mais tarde testemunhou a influência notável que ele exerceu sobre seu público. Em 1919, Garvey já estava firmemente estabelecido como um dos líderes radicais mais influentes do Harlem, e foi nesse ano que sua fama espalhou-se pelo globo. Antes que o ano terminasse, ele seria regularmente discutido na imprensa e nos círculos governamentais da Europa, África, Índias Ocidentais e outros lugares. Em março de 1919, em outra grande assembleia no Palace Cassino, Garvey alegou que W.E.B. Du Bois havia sabotado as atividades de seu alto comissário na França. O desejo por um lobby afro-americano na Conferência de Paz de Paris também foi motivo para reunir um grupo de radicais no Harlem e outros indivíduos proeminentes no lar da rica, porém com consciência de raça, Madame C. Walker. Garvey estava entre os presentes nesse encontro, da qual surgiu a curta International League of Darker Peoples. Em julho de 1919, Garvey incorporou sua Black Star Line Steamship Corporation. A esta altura, Garvey afirmara mais tarde que a UNIA tinha cerca de 30 filiais e mais de 2 milhões de membros. Esse número aparentemente incluía simpatizantes, bem como membros sem qualquer relação específica, mas a propagação de suas ideias neste volume não poderia ser contestada. Já em 1918, o Negro World estava alcançando lugares tão distantes quanto Panamá e durante 1919, garveístas eram acusados pelas autoridades coloniais por incitação anti-branca na Jamaica, Trinidad e Honduras britânicas, entre outros lugares. Em outubro de 1919, Garvey, aproximando-se rapidamente do auge de sua carreira, escapara de uma morte prematura. Vários tiros foram disparados contra ele por George Tyler, 2 dos quais tiraram-lhe sangue. Os ferimentos não foram graves, no entanto. Tyler morreu misteriosamente, supostamente se jogando da cela onde aguardava audiência no tribunal. Era amplamente suspeito de que ele planejava implicar outros de sua tentativa de assassinato. Pouco mais de 2 meses depois desse atentado contra sua vida, no Natal de 1919, Garvey se casou com Amy Ashwood durante um espetáculo luxuoso no Liberty Hall, agora próprio local de encontro da UNIA. Em 1916, ela deixou a Jamaica para o Panamá, mas se reencontrou com Garvey na primavera de 1918, quando se mudou para os Estados Unidos. O casamento teve fim no início de 1920, se separando em meio a uma confusão de acusações e contra-acusações relativas a infidelidades, erros financeiros e estratégias políticas. O ano de 1920 testemunhara a primeira Convenção Internacional dos Povos Negros do Mundo, organizada por Garvey. Na sessão de abertura no Madison Square Garden, em Nova York, uma multidão transbordante de 25.000 pessoas encheram a arena e se espalharam pelas ruas. As outras sessões foram realizadas no Liberty Hall, Harlem. Delegados vindos de todo o mundo adotaram a Declaração dos Direitos do Povo Preto no Mundo. Esta declaração listou as principais queixas da raça e exigir a sua resolução. A notificação foi entregue na Europa colonialista de que o homem negro tinha um direito inerente de possuir ele mesmo a África, independente das reivindicações de qualquer outra raça ou nação. Reivindicações foram feitas para a capitalização da letra N em negro, para o ensino da história negra nas escolas e pelo fim do linchamento e diversas outras discriminações. O vermelho, preto e verde foram adotados como as cores da raça. 31 de agosto, o último dia da convenção, que durou um mês, foi proclamado como feriado internacional para os negros. O hino universal etíope foi adotado. Durante a convenção, Garvey foi eleito presidente-geral da UNIA e presidente provisório da África. O prefeito da Monróvia,
Libéria, Gabriel Johnson foi eleito potentato supremo, ou líder cerimonial. Diversos outros foram eleitos líderes de várias partes do mundo negro. Também em 1920, ocorreu o nascimento da Unias Negro Factories Corporation, que ao longo dos próximos 2 ou 3 anos geriu uma série de negócios da Unia, incluindo lavanderias, restaurantes, uma fábrica de boneca, alfaiataria, estabelecimentos de chapelaria, bem como uma prensa tipográfica. Alguns desses empreendimentos estiveram em operação desde 1918, pois Ida Wells Bummett relatara ter sido apresentada por Garvey a um restaurante da Unia e a algumas empresas menores não especificadas naquele ano. Em 1921, Garvey era inquestionavelmente o líder da maior organização de seu tipo na história da raça. Ele teve sucesso como ninguém mais teve, ao reunir os sentimentos mundiais de consternação pela perda de independência e o desafio contra o colonialismo e a opressão, que caracterizava o espírito do novo negro da época. A partir de 1º de agosto de 1921, a Unia continha 418 divisões, acima de 95 um ano antes, e mais 422 ainda não fretadas. Além disso, havia 19 seções, de nenhuma no ano anterior, totalizando um total de 859 células. O sucesso inigualável de Garvey teve o efeito de alinhar contra ele um conglomerado mais poderoso de forças hostis. O governo dos Estados Unidos estava contra ele, pois considerava todos os radicais negros subversivos. Os governos europeus estavam contra ele porque ele era uma ameaça à estabilidade de suas colônias. Os comunistas eram contra ele porque ele conseguiu manter os trabalhadores negros fora de seu alcance. A NAACP e outras organizações integracionistas estavam contra ele porque ele argumentou que segregacionistas brancos eram os verdadeiros porta-vozes da América branca e porque ele, por sua vez, defendia o separatismo negro. Sua organização também teve de lidar com oportunistas inescrupulosos que não mediram os esforços para sabotar seu funcionamento em troca de ganhos pessoais. Em 1921, a oposição de todas essas forças aumentou consideravelmente. Primeiro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos quase impediu Garvey de reentrar no país após uma curta viagem ao Caribe. Ele conseguiu voltar, no entanto, mal a tempo de sua segunda convenção internacional. E aí, em sua convenção anual, os comunistas, liderados por seus aliados, a African Blood Brotherhood, fez uma tentativa mal sucedida de capturar seus seguidores. Enquanto isso, a NAACP, através de seu principal porta-voz, Du Bois, foi constantemente aumentando sua campanha de ataques em seu periódico The Crisis e em outros lugares. Os socialistas negros também começaram a criticar Garvey e as autoridades britânicas estavam empenhadas com a política que havia dado início em 1919 de banir Negro World, proibindo os funcionários da Unia de entrar em suas colônias e geralmente fazendo tudo o que podiam para impedir a propagação da influência de Garvey. Finalmente, em 12 de janeiro de 1922, Garvey foi preso por suposta fraude postal. Este foi um sinal dos esforços redobrados por parte de seus inimigos que presumiam sua culpa e pediam sua prisão e deportação. Apesar de tudo isso, a Unia conseguiu avançar. O The Daily Negro Times apareceu em 1922 e uma revista Black Man foi projetada, mas de fato não durou até muito mais tarde. O segundo casamento de Garvey aconteceu logo durante este ano, com sua secretária particular, Amy Jacques. Em 1923, ele foi condenado pelas acusações de fraude postal relativa à Black Star Line. No entanto, Garvey estava agora reivindicando uma adesão de 6 milhões de membros e cerca de 900 células. 500 dessas células e um pouco mais da metade dos membros estariam só nos Estados Unidos. O último ano completo de Garvey como homem livre nos Estados Unidos foi 1924. Durante este ano, a notável fé que seus seguidores depositaram nele foi novamente demonstrada quando se inscreveram suficientemente para lançar a nova linha de navios a vapor, a Black Cross Navigation and Trade Company. O ano de 1924 também viu o bloqueio das intenções de Garvey em estabelecer uma base na Libéria. Também durante este ano, a Unia lançou sua Negro Political Union, projetada para trazer sua força de voto para influenciar as eleições dos Estados Unidos e outras nações, endossando candidatos com base em seu histórico de negociações com a raça, independente de sua filiação partidária. Em fevereiro de 1925, o apelo de Garvey foi negado e ele foi conduzido à Penitenciária Federal de Atlanta.
O que seus inimigos esperavam obter através de sua prisão aconteceu. As celeumas surgiram no movimento americano, resultando em 1926 no rompimento na filial de Nova York, a maior de todas, estimada em 35 mil membros em certo momento. Essas tensões ocasionadas pela partida de Garvey, no entanto, foram relativamente pequenas, porque Garvey, mesmo da prisão, conseguiu manter algum controle, nomeando e destituindo diretores e tendo conferências com seus ajudantes. Em uma conferência extraordinária em Detroit, em 1926, o secretário-geral Eamon Carter relatou 814 filiais domésticas, 215 estrangeiras, além de novas 91 sendo estrangeiras ou nacionais não especificadas, somando um total de 1.120. Havia 25 pedidos pendentes de alvará. A descoberta em 1970 de registro da UNIA, incluindo arquivo de membros, oferece uma oportunidade única para verificar esses números. De acordo com dados nesses registros, principalmente compilados de cerca de 1925 a 1928, havia 725 filiais da UNIA nos Estados Unidos, possivelmente 723, ver apêndice, e 271 fora dos Estados Unidos, provavelmente 273, totalizando a grande marca de 996. Os dados, excluindo 11 agências não registradas de acordo com a localização, estão resumidos nas tabelas 1 e 2. Distribuição das filiais da UNIA nos Estados Unidos, 1926. Louisiana, 74, Virgínia, 48, Carolina do Norte, 47, Pensilvânia, 45, West Virgínia, 44, Mississippi, 48, Ohio, 39, Arkansas, 38, Flórida, 32, Nova Jersey, 31, Oklahoma, 28, Geórgia, 26, Carolina do Sul, 24, Illinois, 23, Missouri, 21, Califórnia, 16, Nova York, 16, Michigan, 14, Indiana 13, Alabama 11, Connecticut 10, Maryland 10, Tennessee 9, Texas 9, Kentucky 8, Kansas 7, Massachusetts 7, Arizona 4, Colorado 3, Delaware 3, Washington 3, DC 2, Iowa 2, Rhode Island 2, Nebraska 1, Oregon 1, Utah 1, Wisconsin 1. A segunda tabela ela vai apresentar distribuição das filiais da UNIA fora dos Estados Unidos, 1926. Cuba, 52, Panamá, 47, Trinidade, 30, Costa Rica, 23, Canadá, 15, Jamaica, 11, Honduras Espanhola, 8, África do Sul, 8, Guiana Britânica, 7, Colômbia, 6, República Dominicana, 5, Guatemala, 5, Nicarágua, 5, Barbados, 4, Honduras Britânicas, 4, México, 4, Serra Leoa 3, Inglaterra 2, Costa do Ouro 2, Libéria 2, Bahamas 2, Zona do Canal do Panamá 2, Sudoeste da África 2, País de Gales 2, Antígua 1, Bermudas, Brasil, Dominica, Guiana Holandesa, Equador, Granada, Haiti, Neves, Nigéria, Porto Rico, São Cristóvão, Santa Lúcia, Santo Tomás, São Vicente e Venezuela, tudo com 1. Alguns fatos interessantes e possivelmente surpreendente emergem dessa nova informação. Em primeiro lugar, se o número de filiais em uma determinada área pode ser tomado para indicar a extensão da penetração da UNIA, então o sul dos Estados Unidos era a área com mais organizações da UNIA do mundo. Louisiana era, de longe, o estado mais completamente garveísta, com um total de 74 filiais. Os 3 principais estados dos Estados Unidos estavam no sul, e apenas 3 dos 13 primeiros estavam no norte. Esses achados podem ser relativizados em certa medida, mas apenas em certa medida, pelo fato de que algumas das maiores filiais individuais estavam provavelmente em cidades ao norte como Nova York e Chicago. Ao total, a UNIA estava representada em 38 estados dos Estados Unidos. Não foi apenas a organização de afro-americanos recém-urbanizados, foi também a organização da grande massa de camponeses negros em todo o sul, sudoeste e em outros lugares. Fora dos Estados Unidos, Cuba liderou com 52 filiais, mais do que qualquer estado nos Estados Unidos, exceto Louisiana. A grande região do Caribe, incluindo a América Central e o norte da América do Sul, era, sem dúvida, o maior reduto garveísta fora dos Estados Unidos.
A África do Sul era o que representava uma maior organização geral dentre os países africanos. Nenhuma área de população negra significativa no mundo estava sem uma filial da UNIA, incluindo Canadá, Europa e até Austrália. Os dados sugerem que o relatório de Detroit de 1926 era exato. A ligeira discrepância nos números provavelmente não se deve atribuir a uma causa maior do que a perda de alguns cartões de filiação durante as décadas anteriores à sua redescoberta, pois havia filiais em lugares como Daomé, Congo Belga e áreas de Trinidade que não aparecem nos registros. Uma conclusão importante a ser tirada dos números deste capítulo é que a UNIA continua a se expandir após o encarceramento de Garvey em 1925. Alguns ramos estavam sem dúvida se desmantelando, mesmo quando novos eram adicionados, mas a evidência de quantos é inconclusiva. Certamente, em 1926, algumas filiais não estavam enviando informações atualizadas para a sede, mas isso nem sempre foi um problema e não indicava falta de atividade. Enquanto isso, o clamor pela libertação de Garvey aumentava. Numa demonstração no Harlem, cerca de 150 mil pessoas marcharam e engarrafaram as calçadas. O governo, perplexo com a profundidade do sentimento demonstrado por alguém que eles caracterizavam como um golpista e talvez vendo com apreensão o próximo ano eleitoral, decidiram comutar sua sentença, porém com deportação. 5 mil seguidores leais estavam à disposição em Nova Orleans para ouvirem o discurso de despedida de Garvey direto do convés do navio que o levava para o Caribe. Eles ficaram na chuva e cantaram o hino da UNIA. Deus abençoe nosso presidente, enquanto o navio se afastava, levando seu líder da cena de seus maiores triunfos para nunca mais pisar nos Estados Unidos. Quando o navio parou no Panamá, Garvey foi recebido por uma delegação da UNIA local. E na Jamaica, onde chegou em 10 de dezembro de 1927, foi recebido como um herói por uma das maiores multidões da história da ilha, aparecendo para cumprimentá-lo. Nada desanimado com sua deportação, Garvey começou a tirar o máximo dessa adversidade. Em 1928, ele visitou a Inglaterra, apresentou uma petição reformulada à Liga das Nações e visitou brevemente o Canadá. Em agosto de 1929, realizou a 6ª Convenção Internacional na Jamaica e fora tão espetacular quanto as anteriores no Harlem. Um racha, tendo surgido durante a convenção, resultou na formação de uma franquia UNIA separada, com sede nos Estados Unidos. Garvey permaneceu como chefe de sua facção, agora autodenominada UNIA IACL, agosto de 1929, do mundo. Os dissidentes americanos não levaram toda a parte americana com eles. Eles falharam, por exemplo, em ganhar o controle do Negro World, que continuou a carregar os pronunciamentos de Garvey. Unidades leais a Garvey, por muitas vezes, mudavam seus nomes para Garvey Clubs, Ethiopian Clubs e afim. E a animosidade entre os dois grupos nos Estados Unidos ocasionalmente levava à violência. O ano de 1929 marcou também a incursão mais direta de Garvey na política eleitoral jamaicana. Entre a convenção e o fim do ano em que formou o Partido Político do Povo, começou a fazer campanha por um assento no Conselho Legislativo. Foi preso por 3 meses por desacato por juízes britânicos quando prometeu reformar a bancada se eleito. E foi eleito para o Conselho de Kingston St. Andrew Corporation enquanto na cadeia. Após sua libertação, a corporação prontamente declarou sua cadeira vaga, mas foi-lhe devolvida sem oposição no início do ano de 1930. Enquanto isso, os juízes britânicos o condenaram novamente, dessa vez por supostamente difamar o colonialismo britânico em um editorial em seu jornal Black Man. A candidatura de Garvey para o Conselho Legislativo foi derrotada em janeiro de 1930, em grande parte porque a maioria das massas negras ainda não tinha direito do voto pelo colonialismo britânico. Seu partido, no entanto, colocou com êxito alguns candidatos tanto no KSAC quanto no Conselho Legislativo. O próprio Garvey continuou a servir no Conselho do KSAC pelos próximos anos, em uma ocasião, em 1931, sendo reeleito fora do país. Durante este período, Garvey ocasionalmente atuava como um líder sindical de fato, assumindo causas de trabalhadores não organizados. Em 1931, Garvey fez mais uma viagem à Inglaterra e à Liga das Nações. De volta à Jamaica, ele continuou a realizar reuniões políticas, formou uma empresa no ramo de entretenimento e se aventurou em imóveis. Uma 7ª Convenção Internacional foi realizada na Jamaica em 1934, seguida alguns meses depois por uma mudança de sua base de operações para a Inglaterra. Na Inglaterra, Garvey entrou em contato com estudantes africanos
e discursava para a multidão no Speaker's Corner do Hyde Park. Na Inglaterra, Garvey entrou em contato com estudantes africanos e discursava para a multidão no Speaker's Corner do Hyde Park, e conseguiu manter junto aquelas divisões da UNIA que sobreviveram à depressão, às escaramuças que vieram na sequência de sua deportação dos Estados Unidos e às incursões de antigos seguidores, especialmente nos Estados Unidos, feitos pelo Father Divine, muçulmanos, o Peace Movement of Ethiopia, os comunistas e diversos outros grupos. Sua organização nos Estados Unidos permaneceu viável e, em 1936, 37 e 38, Garvey visitara o Canadá para se encontrar com seus seguidores norte-americanos que, nestas ocasiões, atravessavam a fronteira em grande número e iam, entre outros afazeres, frequentar a Garvey's School of African Philosophy, que fornecia cursos intensivos para os organizadores da UNIA. Depois de sua visita ao Canadá em 1937, ele viajou pelas Índias Ocidentais, falando com públicos entusiasmados de São Cristóvão, Neves, Antígua, Montserrat, Dominica, Santa Lúcia, São Vicente, Granada, Barbados, Trinidad e Guiana Britânica. Durante sua visita de 1938 ao Canadá, ele realizou sua 8ª Convenção Internacional em Toronto, de 1º a 17 de agosto. Apesar de sua deportação e apesar da crescente fragmentação de seus seguidores membros, suas ideias continuam a dominar entre as massas negras na América com notável tenacidade. Por um lado, a fragmentação nem sempre significou uma diferença de ideologia entre as várias camadas de grupos. Muitos deles, como o Peace Movement of Ethiopia e o Moorish Americans, continuaram a considerar Garvey como um santo patrono, mesmo depois de terem rompido com a UNIA. Garvey morreu em Londres em 1940, ativo em seus esforços para a emancipação de sua raça até o fim.